Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Oi, Dani. Vocês estão me escutando bem? Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Boa noite. boa noite, Bruno. Sejam muito bem-vindos. A Kelly aí. A Kelly não perde uma, viu? A Kelly tá em todas aí, sempre prestigiando aí todas as lives aí. Sim, que legal. Muito bom ver vocês. Que saudade. Boa noite, professora querida. Boa noite, Bruno. E me conta, tá muito frio aí em São Paulo? Muito. O inverno chegou para valer. Caramba, nem me fale. Aqui no Rio também tá começando a fazer um friozinho também, viu? Pois é. Mas aqui na live tem gente do Brasil inteiro. Então tem muita gente que não está no inverno, porque eu acho que inverno é só aqui embaixo, é só aqui em São Paulo. Não, e tem muita gente aqui, tem médico, tem dentista, tem paciente, já tem um monte de colegas nossos aqui, tem um monte de aluno seu aqui também, professora. Tem muita gente legal aqui na live aqui, que veio prestigiar Sim, essa live. sim. E tem muitos pacientes também. Que Que legal. legal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem aí, curtindo aí esse finalzinho de noite aí na segunda-feira. A gente sabe que a gente está passando por um momento um pouco tumultuado, né, no nosso Brasil, no nosso país, e a gente está fazendo essa live aqui para ver se a gente pode passar uma mensagem, né, um pouco de tranquilidade, de amor e mostrar como é que a medicina e a odontologia podem caminhar juntas para poder somarmos, né, forças para a gente ter cada vez mais saúde, não é não, professor? Afinal, a saúde e a doença começam pela boca, né? Para quem não conhece, eu estou aqui conversando com a professora a doutora Emiko Shida, uma referência aí na odontologia neurofocal e terapia neural, muito querida, referência em São Paulo, no Brasil inteiro. Uma professora que tem muita admiração. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a integração entre a odontologia e a medicina, né? Como a odontologia tem ficado mais próximo da medicina, como a medicina tem ficado mais próximo da odontologia, né, professor? Afinal, o médico Sim, conhece um corpo sem a boca e o dentista conhece uma boca sem o corpo, né? pois Então, é. graças Bom, a toda essa integração, a gente está conseguindo realmente integrar tudo isso para dar mais saúde para os nossos pacientes. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente como é que começou a tua história, como é que começou o seu caminho, como é que começou toda a sua trajetória aí na odontologia integrativa. E antes de da sim. senhora começar a falar, eu gostaria que o pessoal que estivesse assistindo aqui Vou fazer igual do Sorrentino agora, viu, Eric? O pessoal que estiver assistindo aqui a live agora, clica nesse aviãozinho aqui do lado aqui, ó. E vamos compartilhar para todos, pessoal. Afinal, isso que você está fazendo aqui pelos outros, na verdade, é um ato de amor, né? É levar conhecimento para quem você ama, é levar conhecimento para quem está longe. Então, quem quiser compartilhar a live aqui, é só clicar nesse aviãozinho aqui, pessoal, e mandar para quem você ama, para quem você quer realmente compartilhar essa informação importante aí para todos nós aí. Sim, sim. Eu agradeço, Bruno. Há muito tempo que a gente estava tentando fazer essa live e hoje deu certo. É verdade, É, é verdade. é muito bom estar aqui com todo mundo, amigos, os pacientes, médicos, dentistas, tem gente aqui de todas as áreas. E
O tema da nossa live hoje é a integração entre médico e dentista, porque a gente saiu da faculdade como se a boca não fizesse parte do corpo. Assim como na medicina, vocês aprenderam tudo do corpo sem saber praticamente quase nada sobre a boca, né? Então Verdade. a gente sai da faculdade sem poder fazer essa integração, né? E foi através da odontologia neurofocal, que é a terapia neural feita na boca, é que eu passei a aprender a fazer a conexão de cada dente nosso, com o nosso sistema, o nosso corpo, porque a boca é um microsistema. A gente não pode esquecer disso. Assim como quem faz auriculopuntura tem o corpo inteiro, os pontos aqui no pavilhão auditivo. Assim como quem faz iridologia tem o corpo inteiro, tem todos os sistemas e órgãos dentro da íris. Quem faz reflexologia é a mesma coisa, né? Nas mãos, nos pés, o corpo inteiro está desenhado dentro. E a boca também é, porque cada grupo de dentes está relacionado com os meridianos da acupuntura. Assim como cada grupo de dentes está relacionado com os órgãos do nosso corpo. Então, vejo que os chineses já faziam isso há 2.500 anos antes de Cristo, né? E Caramba. agora está vindo essa medicina para nós fazermos essa integração. Então, aquele médico e dentista que hoje em dia não estudar, ele vai ficar para trás. Tem que estudar, tem que atualizar, tem que estar sempre estudando mesmo, fazendo essa conexão. Então, é uma integração mesmo, não tem como. A gente tem que parar com essa história da visão separatista. Por exemplo, eu vou citar o exemplo dos médicos. A gente vai no médico de ombro, né? E quando a gente pergunta sobre o cotovelo ou a mão, ele fala: ah, eu sinto muito, mas a minha especialidade é só ombro. O, o, a mão e o cotovelo eu vou mandar para o meu colega. Como se o nosso corpo fosse dividido em pedaços. Mas não é assim, né? Tá tudo integrado. A boca está relacionada com a cervical, com o corpo inteiro, com os membros inferiores, não tem como separar. Então, graças a Deus, agora, com a odontologia integrativa, com a medicina integrativa, nós estamos fazendo essa conexão. Então, essa é a nova visão. É isso que a gente veio trazer aqui. E é interessante, né, professor, que tudo que a gente aprendeu e que a gente faz hoje foi tudo que a gente não aprendeu na faculdade, né? O que a gente faz hoje foi tudo que a gente não aprendeu na faculdade, né? Tudo fora da faculdade, né? A faculdade nos dá um embasamento, nos dá a teoria, né? Boa parte da prática, mas essas questões voltadas, né, para a odontologia integrativa, para a medicina integrativa, para a própria odontologia biológica, a gente tem que aprender muita coisa fora mesmo, né? Conta um pouquinho para a gente como essa experiência, como foi esse mundo que a senhora ganhou aí há 10 anos atrás, né, que a senhora já vem praticando tudo isso, né? Então, mas olha que interessante. Eu, por mim, eu nunca ia atrás dessa odontologia. Eu não ia atrás da terapia neural e nem da odontologia neurofocal. É que eu conheci isso através da minha dor, através da dor que eu tinha na coluna, que ninguém conseguia resolver, e eu praticamente eu travei no consultório. Eu tinha parado de trabalhar, porque você imagina o dentista que fica o dia inteiro naquela posição errada, torcida, com dor na cervical e na coluna, não tem como. Então foi através da minha dor é que eu conheci. Aí como eu fui curada e eu resolvi o meu problema, na hora eu pensei, gente, se isso resolveu o meu problema, eu posso ajudar milhões de brasileiros, milhões de dentistas que tem aqui e que sofrem desse problema. Mas não é só dentista, médico também, qualquer pessoa. Né? Aliás, eu vi numa pesquisa que o maior índice de falta no serviço é dor na coluna.
A maioria falta por dor na coluna. Então, e foi isso que me pegou também. Então, foi através disso que eu conheci essa nova odontologia, que através da boca, através dos dentes, é possível a gente acessar o nosso corpo, acessar a nossa coluna. Isso é uma coisa fantástica. É lindo, né, professor? Você vê que cada dente tem uma relação íntima com cada órgão, com cada sistema, com cada vértebra, com tudo, né? E os dentes, na verdade, eles conectam profundamente com o nosso corpo. E eu costumo dizer que o médico não tiver aberto a estudar tudo isso, um médico que não entender de física quântica, um médico que não entender de odontologia integrativa, ter pelo menos essa base de que um Sim. dente mal colocado, um dente mal posicionado, um dente mal estruturado pode desencadear uma verdadeira catástrofe no seu organismo. Infelizmente, ele vai ficar para trás. Vai ser médico de passar remédio mesmo, vai ser médico só de tratar sintoma. Não tem jeito. Aquilo que você falou no começo, todos os problemas iniciam na boca. Para ser exata, 70 a 80% de todos os problemas que a gente tem, pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, uma depressão, mas tem origem aqui. A partir daqui é que começam a surgir. É por isso que uma história de vida, uma anamnese, conversar com os pacientes é muito importante, porque é através dessa história de vida que você vai ver quais foram as emoções, quais foram os primeiros golpes emocionais que a pessoa teve ao longo da vida. Às vezes, o copo se encheu agora, mas o primeiro golpe, o segundo golpe emocional, às vezes está há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou às vezes até na infância. Mas é que ao longo da vida a gente vai somatizando, né? E chega numa hora que o copo enche, aí extravasa. Aí é onde a pessoa já tem dor, ou já tem um tumor, já tem alguma doença autoimune. Por isso que a prevenção na boca é fundamental. Uma pergunta que os pais sempre fazem para a gente: doutora, quando que a gente começa a levar meu filho no dentista para evitar problema? É a pergunta que todo mundo faz. Eu digo, enquanto seu filho estiver na barriga, dentro da barriga, porque a mãe tem que ser bem orientada. A mãe tem que saber como fazer alimentação, os hábitos, chupeta, respiração, né? Eu percebo que a maioria das pessoas não sabe a importância da respiração nasal e não bucal. Porque a criança que já inicia com muitos hábitos, é chupeta, é dedo, é mamadeira, já começa com respiração errada, respiração pela boca. E quem respira pela boca, a arcada não desenvolve no sentido transversal, fica fundo, comprido e atresiado. Ela não desenvolve os seios da face. E aí fica com a boca torta, os dentes tortos. Aí vai ter que usar aparelho para fazer a correção. Mas até usar aparelho, a criança já sofreu problema na garganta, amígdala inflamada. Isso tudo é consequência de uma respiração errada. As dores de cabeça, né? Mas às vezes os pais eles não associam isso. Igual a alimentação. A alimentação é fundamental para o crescimento da arcada. Porque através de uma alimentação dura e fibrosa, alternando o lado direito e esquerdo, é que a maxila e a mandíbula vai se desenvolvendo. E a pessoa que mastiga de um lado só desenvolve de um lado. Aí só desenvolve a musculatura, começa a ter problema na ATM daquele lado, começa a ter dores, começa a ter zumbido, começa a ter dores de cabeça. Muitas vezes é por causa de uma mastigação errada, né? Então, são essas coisas simples que os pais precisam saber para evitar futuros problemas da boca. Por quê? São esses problemas da boca é que vai dar origem a campos interferentes, a focos. E isso tudo que vai dar origem a uma doença no futuro. Igual, por exemplo, uma criança, se ela não tem o hábito de escovar,
Se ela não tem um hábito de passar fio dental, vai acumular placa, tártaro. A criança vai começar a ter cárie muito cedo. E se a criança começa a ter cárie muito cedo, é muita chance dela fazer tratamento de canal muito precocemente ou extrair. Porque a maioria dos pacientes que eu adulto já extraiu o primeiro molar. Por quê? Porque o primeiro molar, eu estou dizendo os permanentes, eles nascem com 5, 6 anos de idade. A criança é muito pequenininha, né? Então, se a criança não tem esses hábitos corretos e se os pais não ensinam, a criança já começa a perder cedo na adolescência, no início da fase adulta, aí a boca começa a entortar, aí os dentes se movimentam, aí começa a ter contato prematuro, os dentes de cima trombam com os dentes de baixo de uma maneira errada, aí começa a ter desvio da mandíbula. Por quê? Por causa da lei do mínimo esforço, ninguém vai mastigar em cima de um dente alto, um dente torto, porque dói. Então, a tendência, o que que é? É desviar o queixo para tentar fugir daquele ponto. Se desviar o queixo, o que que vai acontecer com a ATM? Vai sair fora do lugar, vai sair da relação central. Aí vai ter, aí começa problema de clique, estalo, às vezes trava a ATM. Então, isso tudo são indícios de que essa pessoa pode ter muitos problemas na fase adulta. E é isso que nós tratamos depois na terapia neural e na odontologia neurofocal, que são as sequelas disso. Que Então, lindo, né, professora? Nossa, desculpa, pode falar. não, fala. Que lindo, né? Nossa máquina é perfeita, né? Costumo dizer que Deus fez nossa máquina perfeita, linda e maravilhosa, e muitas das vezes nós é que estragamos ela, né? Doutor Gonçalo aqui, ó, participando da nossa live aqui, nos dando essa honra aí, sempre nos prestigiando aí, doutor Gonçalo aí, nota 10 aí, referência também em terapia neural a nível internacional aí. E voltando ao assunto em relação à gravidez, é interessante que a gente tem que cuidar da grávida antes dela estar grávida, né? Porque imagina É. essa mãe, como é que ela vem já com esses traumas, com esses conflitos, com todas Isso. essas questões que ainda não foram diagnosticadas, ainda não foram ainda liberadas. E muitas mães também com presença de amálgamas dentárias, né? Elas não sabem o quanto pode Sim. fazer mal para elas e para os seus bebês também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né, das amálgamas dentárias, porque nós sabemos que antigamente, se eu estiver errado aqui, a senhora me corrija, ela foi desenvolvida por ser o material mais resistente que existia, mas nunca pararam para pensar o que poderia fazer ou ocasionar de mal no futuro para a gente. E isso que nós estamos vendo hoje, na verdade, são verdadeiras intoxicações o tempo todo, né? Fala um pouquinho para a gente, a senhora que tem mais experiência do que eu, e muito mais É, experiência. e, Bruno, você sabe que hoje eu bato de frente com os dentistas ortodoxos. Porque na faculdade a gente aprendeu que a amálgama é o material mais resistente, que dura a vida inteira, que não quebra. Só que esqueceram de falar para a gente que é o mais tóxico. Né? Esqueceram de falar para a gente que isso vai provocar problema na saúde no futuro. Porque o mercúrio que tem dentro do amálgama, ele tem afinidade por tecido mole. Então ele fica armazenado no cérebro, no fígado, no baço. Então, para ser eliminado, é através de um processo de desintoxicação muito grande. E o Sistema mercúrio, linfático, passa para o bebê também. isso tudo passa. Então, a mãe, além dela receber a orientação do como cuidar do filho, ela tem que se desintoxicar primeiro, tem que limpar o terreno dela. Porque senão a Verdade. gravidez ela vai ter problema, ela não vai conseguir levar saúde para o bebê que está dentro da barriga dela, né? Então a mãe tem que se cuidar antes. Então a mãe tem que ser preparada antes de pensar em uma gravidez, senão ela vai levar o problema. Né? Isso do ponto de vista da intoxicação, porque tem os conflitos emocionais que a Uhum. mãe também carrega e ela está passando para o bebê
todos os conflitos de toda a ancestralidade dela. Até né, 7 gerações para trás, ela está passando tudo para o bebê. Né? Então, quanto mais cedo ela estiver dentro de um trabalho de autoconhecimento, da constelação familiar, de trabalhar questões emocionais, né? As gerações passadas, quanto mais ela conseguir se limpar, tanto emocionalmente como no plano físico que nós estamos falando, melhor para ela, melhor para o bebê. E isso tudo fica também no campo morfogenético. Se a mãe se cuida, automaticamente ela está passando aquela boa energia para todos os filhos, para a família, porque isso tudo é mórfico, é física quântica, né? É verdade, é verdade. É verdade, sim, Jéssica. A mãe pode passar, sim, essas intoxicações provenientes desses amálgamas para os bebês, sim. Tem até alguns casos de crianças autistas ocasionadas por presença de amálgamas dentárias. Já tem até artigo científico falando sobre isso, entendeu? Então, Sim. às vezes a minha briga, professora, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é que às vezes eu quero mandar para minha dentista integrativa, mas aí vem aquele paciente e fala, poxa, doutor, mas meu irmão é dentista, meu tio é dentista, e você quer pedir para poder fazer a remoção segura de amálgamas e o sujeito não quer fazer com quem realmente entende do assunto, com quem realmente faz a diferença, com quem realmente pode fazer, né, uma desintoxicação proveniente de tudo que está acontecendo durante muitos anos e ainda fala assim, vai no dentista e fala, não mexe no que está quieto, não. Deixa aí, né? Verdade, eu escuto muito isso. Falo, O doutora, tempo todo. porque eu oriento os pacientes, mas aí eles, muitas vezes ele tem o dentista dele, o irmão, o primo, ele é dentista, aí eles falam assim, eu pedi para tirar, mas ele falou para não mexer, porque senão pode dar canal. Olha só, né? E ninguém vai Tá, dizer porque. E ninguém vai então, falar porque aquele cidadão está doente, está com falta de disposição, cansado, estressado, irritado, ansioso. Ninguém vai falar que ele está com tudo isso por conta de amálgama. Nem o médico, nem o dentista. A não ser quem realmente viva, né, essa, esse novo que é muito antigo e novo ao mesmo tempo, né? Então, mas não é só o amálgama, não é só o mercúrio, não. A boca é um ninho de problemas e muitas vezes nem o dentista sabe, porque ele aprendeu assim, né? Então, por exemplo, eu vejo muitos pacientes que relatam que depois que ele colocou o implante de titânio na boca, depois de algum tempo, começou a ter uma série de problemas, dores, às vezes até uma doença Zumbidos. autoimune, zumbido, tremor. Eu tenho muitos pacientes que começaram a ter tremor, Parkinson, depois, ou às vezes até Alzheimer, perda de memória, depois que fez algum procedimento na boca, colocação de muitos metais, porque às vezes mistura o metal do amálgama com o metal do implante, com o metal da prótese, com o metal do pino, que são todos feitos de ligas diferentes. Você imagina tudo isso funcionando como uma pilha dentro da saliva, que funciona como uma água. Ela começa a É. dar choque, começa a dar, é como se fosse uma bateria que entra em choque. E Que isso pode perigo. provocar, é um perigo, isso pode provocar corrente galvânica dentro da boca, que é choque. E tem gente que é tão sensível que só de colocar um garfo ele fala que tem choque. Morde papel alumínio sem querer, ele dá choque. Justamente é a corrente galvânica que já existe isso. E isso acaba alterando todo o campo eletromagnético da boca. Não só da boca, mas como do corpo inteiro. Naquele curso que nós fizemos com o Gonzalo, ele falou que não é só dentro da boca, bijuterias, colar, né? Tantos adornos que as pessoas gostam, piercing. Tem gente que põe até piercing dentro da boca, piercing no umbigo. Né? Vocês Ah, imaginam tudo? Celular que as pessoas colocam aqui, né? Fica o dia inteiro aqui, com os celular aqui. Vocês imaginam
A a radiação. corrente, a radiação, aquilo junto com os metais da boca, né? Um E isso perigo, tudo, um perigo. pois é. Então, quanto Ele menos, até... Desculpa, fala. não, quanto menos metal a gente tirar do nosso corpo, quanto menos metal, melhor para a nossa saúde. É verdade. Nos Ó, Estados Unidos mesmo, alguém está perguntando do implante, tá? Não é que eu sou contra implante, por favor, eu não sou contra. tem que É que testar, pessoal, tem que testar. testar o tipo, porque tem vários tipos de implante, e também atuar na hora certa. Por exemplo, uma pessoa que tá com uma depressão profunda, se está com uma doença autoimune, se está com câncer, se está com tumor, mas não é momento de colocar implante de jeito nenhum. Espera passar a doença, espera ele ter energia vital, espera ele ficar bom, espera ele estar bem sarado, né? Para depois pensar no implante. Né? Então, isso eu gostaria de deixar bem claro. Não é questão do implante, é como se coloca o implante, né, professora? Que tipo de Como? implante, né? E o momento certo, momento certo. Por isso que a importância de ter um dentista integrativo, um dentista biológico, para poder ter toda essa experiência e Sim, saber o porque que é o melhor para o corpo daquele indivíduo. então, olha, eu vou confessar uma coisa porque eu sou dentista, tá? Dentista é danado para provocar problema na saúde dos pacientes. É até bom a senhora Porque falar, porque se eu falar, eles vão ficar com raiva. Deixa a senhora falar que eles vão ficar com raiva do médico, não. Porque a gente aprendeu que aquele material é o melhor que existe, é o que mais dura. Assim, qualquer tipo de material que às vezes é top no mercado, é o mais caro, é o melhor que tem. Só que quando você vai testar aquilo no paciente, aquilo está fazendo mal. Esse é o problema. Impressionante. Então, às vezes, um material restaurador é bom para uma pessoa, é ótimo para uma pessoa, só que é péssimo para outra pessoa. Por isso que o Imagina. dentista, ele tem que ter essa noção, ele tem que ter instrumental, ele tem que saber fazer esses testes para saber o que vai ser bom, saudável ou ruim para aquele paciente. E ninguém é igual a ninguém, É né? verdade. Por isso, meus pacientes todos aqui, professor, eu mando para um dentista fera, top aqui no Rio de Janeiro. Os pacientes querem me perturbar, mas meu primo é dentista, meu tio é dentista. Vai lá na minha dentista lá, que ela vai resolver. Doutora Rosa Balbá, que está aqui, ó, prestigiando a gente aqui, ó. Rosinha, um beijo grande. Porque senão não adianta. E aí esse paciente ele vai parar no psiquiatra, ele vai parar no clínico, vai parar no geriatra, vai parar no neuro, vai parar na minha mão. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade e mostrar para nós mesmos, olha, eu vou fazer tudo o que for possível para te ajudar, mas os seus dentes são verdadeiros potenciadores de campos de interferência e estão relacionados com pelo menos 80% de todos os seus campos de interferência. Sinto lhe dizer, mas se você não tiver cuidado com a sua boca, infelizmente ninguém vai poder te ajudar. E aí você vai ter que procurar o médico para poder tratar só seus sintomas. Vai ter que tomar remédio mesmo. Aí para você é alopatia mesmo, não tem jeito. Se não estiver disposto realmente a procurar um dentista que entenda de tudo que está acontecendo no teu organismo, no teu interior, na tua vida, em relação à tua saúde bucal, em relação a tudo que tem na tua boca, já era. E tudo, as nossas funções, está tudo relacionado com a boca. Por exemplo, o fato de mastigar, o fato de deglutir, né? O bebê, quando ele suga o leite materno, ele usa toda a musculatura da boca para fazer exercício. Por isso que o bebê sua, porque olha a força que ele faz. Agora, se der uma mamadeira para um bebê, ele só vai engolir. Ele não vai ter o trabalho de trabalho. Ele não vai ter o trabalho para forçar a musculatura dele. E nem vai estimular a ATM. Porque é a mastigação, é o grãozinho de arroz molinho.
por volta dos 5, 6 anos. É isso que vai fazer com que essa criança comece a ter os movimentos de lateralidade. É aí que começa a conformação da nossa ATM. Porque até então, quando o bebê só suga o leite materno, a ATM é praticamente reta, porque a criança só suga e volta, né? Dentro, quando ela pega o peito da mãe. Agora, é com o grãozinho é que começa o movimento de lateralidade. E aí, por diante, já tem que comer coisa dura. Né? É assim que se forma. Então, a mastigação, a respiração, a deglutição, tudo está relacionado com a boca. Por isso que a boca é fundamental. Por isso que a maioria das futuras doenças tem origem na cavidade bucal. Então, o papel do dentista é fundamental na prevenção, na orientação dos pais. E o médico também, né? Porque a mãe sempre vai consultar o médico e o médico saber orientar isso. É verdade, é verdade. E se a gente parece para falar aqui de tantas doenças hoje na medicina que são ocasionadas pela boca, acho que a gente ficaria a noite toda aqui falando e ainda não terminaríamos, né? Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, fadiga crônica, insônia, são tantas doenças, dor crônica, são tantas doenças que podem ser ocasionadas pela boca que ninguém para poder pensar nisso. E Ó, que, infelizmente, esse paciente... Eu estou vendo aqui alguém falar de siso. Por exemplo, eu quando fiz a minha especialização em ortodontia, eu aprendi que depois que você termina um tratamento de aparelho, era protocolo extrair os 4 sisos. Por quê? Se falava que o siso não faz falta na boca, que o siso vai entortar outra vez todo o tratamento que o ortodontista fez. Né? Então, eu saí do curso com essa mentalidade, que o siso... Aí depois é que eu vi, não, cada dente tem a sua função. Cada dente está relacionado com órgão. E o siso tem a ver com a psique humana. Tem a ver com o sistema cardiovascular, com o coração. Olha a importância do siso. Então, tem muita gente até que desenvolve problema de pressão, né? Depois que extrai o siso. E fora a cicatriz que fica, fora o trauma, porque geralmente o siso, ele é traumático, ele está incluso. Aí o bucomaxilo tem que remover, tem que fazer cirurgia, e muitas vezes o trauma é muito grande. Por isso que às vezes a pessoa tem até uma paralisia, adormecimento da língua durante dias, semanas, até meses. Às vezes a pessoa fica com uma paralisia, porque afetou o nervo alveolar inferior e ficou com aquela paralisia durante muito tempo. Então, essa história de falar que o siso não faz falta é uma grande mentira, que faz muita falta, sim. Por isso, eu só indico extração de siso quando ele é um problema. E quando tem um problema, não quer dizer que o lado oposto vai ter problema. Não, vamos esperar. Uma coisa de cada vez. Não tem essa de... Quando tira um lado, já tem que tirar o outro lado porque vai dar problema na oclusão. Às vezes não. Às vezes sim. Cada pessoa é diferente um do outro. É verdade, é verdade. Concordo, professora. Cada um na sua especificidade, cada um na sua peculiaridade, e cada ser humano tem que ser visto de uma forma individual, de uma forma única, porque todos nós somos diferentes, cada um tem um genoma diferente. Não tem jeito. Sim, sim, sim. Fala um pouquinho para a gente agora sobre disfunção de ATM, suas consequências. São tamanhas consequências também que acho Olha, que nenhum médico está preparado para poder parar para pensar nisso. Né? Imagina o paciente. não é só médico, não, dentista também. Porque eu tive vários pacientes que foram para o dentista e o dentista falou: olha, a TM não tem nada a ver com a boca. Né? Como se nada tivesse.
a ver ATM com a boca, mas tem tudo a ver. Está diretamente relacionada com a oclusão, com a mastigação, com o contato prematuro, com o desvio da mandíbula. E agora, na pandemia, o que mais aconteceu, o que que foi? Bruxismo, apertamento, dores de cabeça, quebra. O que eu tive de paciente que quebrou dente, quebrou coroa. Às vezes, coloca uma coroa tão resistente de metal que não é a coroa que quebra. Quem quebra é a raiz. Então, vejam que nem sempre o melhor material que se coloca no dente, né, é o melhor para o paciente. Às vezes é até melhor um material menos resistente, porque é menos danoso para a raiz daquele dente. Então, É verdade. nessa pandemia, o que teve de gente preocupado, com medo, ansioso, depressivo, e as pessoas descontam em cima do dente. Aí, apertando os dentes ou rangendo, quem que vai sofrer? A ATM. Aí começa a ter dores. Aí vai no otorrino, achando que o paciente está com problema no ouvido. Aí o otorrino faz tudo quanto é exame e não dá nada. É aí que ele fala, procura um dentista que seu problema é com o dentista. Aí ele vai, ele chega até nós, e aí a gente examina e a gente vê os movimentos, os cliques, os estalos, as dores. Isso tudo tem a ver com apertamento, né? Então, tem muita gente sofrendo de dores de cabeça, enxaqueca, por causa de apertamento, por causa da dor na ATM. E tem uma outra coisa muito importante. Tem gente que aperta tanto, tanto, tanto e não usa nada para proteger os dentes. Aí o que que acontece? Na ATM tem o côndilo e tem a fossa articular. A pressão da mandíbula é tanta que vai pressionar lá atrás e o disco que fica no meio da articulação para proteger escapa e aí começa a ter dores. O côndilo comprime a região posterior, que a gente chama de zona bilaminar. É altamente vascularizada e inervada. Então, por isso que geralmente as pessoas que apertam o dente começam a ter dores. Começa com dor aqui, e depois ela vai se espalhando, dor na cervical. E muitas vezes tem a ver com a disfunção da ATM. Então, Isso, o exame do que o dentista faz precisa ser exame clínico, radiográfico, precisa ter uma série de exames para a gente chegar num bom diagnóstico. verdade. Eu peguei um caso uma vez de um paciente que estava se queixando com muita enxaqueca. Ele já tinha ido no neuro já, e o neuro era especialista em dor, ou seja, o neuro faz 3 anos de residência, se eu não me engano, mais 2 só em dor, né? Ou seja, 5 anos só estudando. E tomando, sei lá, uns 3, 4 remédios brabo, entendeu? Só aqueles remédios bravos. Aí eu falei, cara, isso aí é ATM. Eu falei para ele, não deu outro. Eu mandei pro dentista, quando eu fui lá, ATM. Resolveu o problema da ATM, resolveu o problema dele, até parou de tomar remédio. Então, é uma maravilha. Nunca mais teve enxaqueca na vida. É. E às vezes o paciente ele nem precisa usar aparelho, nem placa, nada para dormir. Às vezes um exercício de relaxamento, uma meditação, já é o Yoga. suficiente para ele relaxar. Yoga, um exercício que a gente faz na boca, eu ensino, é o suficiente. Eu vejo muita gente que acha que a posição de repouso é quando ele encosta os dentes. Não é. Encostou o dente, você já está contraindo toda a musculatura. Repouso é quando fica um espacinho de 2 milímetros entre os dentes. Aí a musculatura vai estar em estado de repouso. Então, é uma ideia errada, equivocada que as pessoas têm. Então, Nossa, sempre eu não manter. sabia disso. Eu não sabia disso. Então, agora tem que ficar sempre sem encostar o dente no outro para a gente poder relaxar. Né? Quando a gente pensar que está encostando, a gente relaxa de novo. Exatamente. E às vezes a gente pode pegar um palito de dente, palito de sorvete e fica assim, ó.
Depois de 5 minutos, some todinho a dor de cabeça dele. Olha o Maravilha, que mas não fala de. Maravilha, que lindo, hein? Mas não são. fala palito de dente, não, porque uma vez eu peguei um paciente que engoliu um palito e ficava mania de ficar com palito no dente, que esse paciente tem mania de ficar com palito no dente, engoliu o palito, ficou aqui, ó, um trabalho danado, tem que fazer endoscopia, ficou com a dor o dia inteiro, um perigo. A sorte que não Ai, desceu, né? Ficou só aqui na ainda garganta. bem. Não, então pega um palito de sorvete que é maior. Aí você chupa o sorvete e depois você faz isso. Ou pega uma gaze, um algodão, um rolete e deixa aqui. Ou o próprio dedo. Sorvete de fruta, né, professora? Para ninguém engordar, né? É, então são pequenas coisas. Outro exercício que eu sempre ensino, e é muito simples, é o exercício do bochechão. Enche a boca de ar e vai respirando pelo nariz e conta até 10, ó. Aí solta o ar e repete isso, porque isso vai distender, vai relaxar a musculatura. Porque Ah, legal. se você está tenso e apertando o dente, você está comprimindo o músculo da mastigação, fica contraído. A fibra muscular fica contraída. Se você faz esse exercício, você está relaxando, você está tirando os dentes de contato. E isso alivia toda a tensão, não só de cabeça, como a cervical também. Aí ele puxa o ar, ele como se estivesse puxando, ele puxa literalmente o ar, né? Faz... É só respirar pelo nariz, com, fazendo, enchendo a bochecha de ar, mas respirando pelo nariz, tá? Tá. E faz o que? Uma vez ao dia, duas, três, quantas vezes ele lembrar? Ele faz de manhã, à tarde e à noite, numa sequência de 3 vezes. 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde. Porque, contando até 10. É coisa simples, simples, mas faz muita diferença. E é de graça. É de graça. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação e funciona, né? Isso que é legal, funciona, né? Isso. Então, muitas vezes fazendo esse exercício, às vezes o paciente nem precisa mais de placa. E às vezes tem um componente emocional também, que às vezes tem que trabalhar o emocional. Por que ele está ansioso? O que está acontecendo? O que ele tem que resolver na vida dele? Qual é o conflito que ele está passando? É o desemprego? É a separação do marido? É, é a separação do casal? É o filho que foi embora? Né? Então tem que ver qual é a questão emocional que está envolvido. Né? Então tem uma É série verdade. de fatores aí. É Né? verdade. E para finalizar, professor, já está há bastante tempo aí, já tem muitas pessoas Não, já devem estar espera um pouquinho, cansadas. espera um pouquinho que tem mais uma coisa importante que eu queria falar também, que hoje em dia a maioria dos pacientes adultos tem problema de ronco e apneia. E eles É isso que eu ia sofrem. falar, tira as palavras da minha boca. Adivinhei seu pensamento. Então, Exatamente isso. eu vejo o sofrimento das pessoas que têm ronco e apneia. Às vezes eles nem sabem, é sempre o parceiro que avisa. Olha, eu vi que você ficou um tempão sem respirar e eu fiquei olhando para você. Aí, quando o paciente volta a respirar, ele faz assim, ó. Quando ele faz esse barulho, é porque ele ficou muito tempo sem respirar. Então, você imagina a falta de oxigênio que isso provoca no cérebro, né? A distração. Isso traz uma série de problemas. São pacientes que são mais propensos a ter AVC, porque está indo muito pouco oxigênio para o cérebro. Então, tem uma série... Crianças ficam Infarto hiperativas também, tem que também, infarta dormindo, né? Por causa da descarga de dormindo. adrenalina. Isso. Então, tratar do ronco e da apneia é muito importante para a saúde, porque se a pessoa não respira bem, ela não vai ficar bem o dia inteiro. Ela vai ficar com sono porque dormiu mal, acordou várias vezes à noite, teve o sono picado e nunca atinge o sono REM, que é o sono mais profundo. Então, isso tudo vai prejudicar a saúde do paciente. E os médicos geralmente indicam o CPAP. Nós, dentistas, usamos
aparelho intrabucal que trata problema de ronco e apneia. Eu tenho tido excelente resultado com aparelhos intrabucais, porque mantém o queixo para frente e para baixo. Então, mesmo que o paciente dorme de boca com a barriga para cima, o queixo não desce e não fecha o canal da via respiratória, porque o aparelho mantém o queixo na frente. Não é simples e é uma coisa que funciona mesmo. Então, Muito. muitas vezes não há necessidade de usar o CPAP, porque o paciente fala que é ruim, faz barulho, é constrangedor, né? Mas tem outros recursos, né? Então, era isso que eu queria acrescentar. Poxa, professora, quanta informação valiosa que a senhora deu para a gente aqui. Eu fico feliz de poder compartilhar aqui com tantas pessoas que estão nos assistindo agora. E teve até gente que comentou aqui com a gente aqui, poxa, mas um dentista integrativo não é barato, um médico integrativo não é barato, esses tratamentos não são baratos. Mas olha quanta informação a gente está dando aqui de graça, né, para todas as pessoas que estão acompanhando, né? Informações valiosas, informações que realmente fazem diferença, informações que realmente mudam a vida de cada pessoa. Que lindo. Muito obrigado aí por tanta informação aí de preciosidade. Olha, eu tenho também essa tabela que todo mundo, que muita gente conhece, né? Que fala da relação dos dentes com o nosso sistema, com as vértebras, com as emoções, né? Isso tudo é muito legal. Eu vou deixar amanhã no Instagram. Então, aqueles que quiserem, entra no Instagram e já copia isso aqui. Que eu acho muito, muito, muito legal isso. Então, professor, acho que a gente finalizou, né? Acho que a gente conseguiu chegar bem próximo aqui de tudo que a gente tinha para poder falar, né? Tá. E a mensagem que eu gostaria de deixar, que eu percebi, é o seguinte: na época da pandemia, todo mundo de máscara, o dia inteiro, 24 horas, para sair, para ir na escola, para ir no mercado, dentro do carro, para viajar, sempre de. E muita gente acabou relaxando na escovação, higienização, e com isso surgiram muitos problemas de gengiva, problema de cárie, surgiram muitos problemas. Então, não vamos relaxar, gente. Não é porque estamos de máscara é que a gente pode relaxar na boca. Não. Isso também, a falta de higienização, provoca também muito mau hálito também, que é muito desagradável. Então, é Verdade. esse recado que eu deixo. Não é o fato de estarmos em pandemia com a máscara que a gente vai relaxar na nossa saúde bucal. Vamos continuar cuidando como se nada tivesse acontecido, porque a saúde começa pela boca. Era E a essa doença a... também, né? E a doença também, Sim. né? Sim, a doença começa pela boca, pela falta de cuidado, né? Isso tudo são campos interferentes que vão dando origem no futuro até chegar a uma doença. A própria má saúde bucal hoje já tem vários artigos científicos mostrando a relação da má saúde bucal e o Covid. Olha que impressionante. Ou seja, a pessoa acha que só tomar vitamina C, vitamina D, quercetina, própolis, vários suplementos vai poder prevenir. Mas a boca, que é bom e é barata, as pessoas não estão fazendo, estão parando de ir ao dentista, esquecendo de ir ao dentista. O doutor Rodrigo mesmo Sim. não, ele está 6 meses sem o dentista. Já falei para ele, doutor Rodrigo, volta para o dentista, meu amigo. É isso aí, porque todos os dentistas agora, os médicos, está todo mundo com assim, tomando muito cuidado, com todos os cuidados, né, de acordo com a lei, de acordo com a Anvisa, de acordo com o que a saúde preconiza. Então, não vamos ter medo de ir no dentista, não. A gente está tomando todos os cuidados possíveis, porque a saúde e a doença começa pela boca. Então, vamos cuidar da boca, sim. Verdade. Professora, muito obrigado aí pela live, tá? Fiquei muito feliz aí, tantas informações valiosas. Obrigado a todos que participaram, a todos que ficaram conosco até aqui.
E espero nos ver numa próxima live, né? Para a gente poder levar mais informação de qualidade para nossos Sim. pacientes e para médicos e dentistas que estão nos seguindo, nos acompanhando. Hoje não deu tempo, mas numa próxima vez a gente vai falar mais sobre o dente, o órgão, a relação que existe direto. E hoje não deu nem tempo de falar de caso clínico, Bruno. Porque, Então, nossa, eu tenho tantos casos clínicos, né? De pacientes que vieram com problemas de saúde e que você, tratando a boca ou neutralizando aquele campo interferente através da procaína, é possível trazer a cura daquela doença. Só que tem que tirar a causa. Né? Então, verdade. hoje não deu tempo para isso. Mas na próxima a gente vai falar mais de caso clínico. Tá A bom? próxima vai ser experiências na terapia neural. Isso. Muito obrigado a Eu que agradeço. todos. Muito Um beijo a obrigado, todos, gente. Obrigado, Bruno. professor. Um beijo Sim. grande aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.